Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso sobre a Lei 9.099 de 1995, em especial quanto aos juizados especiais criminais. No vídeo de hoje, nosso objeto de estudo é o artigo 64 da referida lei. E sem mais delongas, vamos à leitura do dispositivo legal. Bom, disciplina esse artigo que os atos processuais serão públicos e que eles poderão se realizar em horário noturno e em qualquer dia da semana. Isso conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, nós temos aqui um dispositivo legal que trata dos atos processuais, a saber, o momento em que esses atos serão praticados, quando eles serão praticados, qual a forma em que serão praticados, tá certo? Vamos então tentar estudar esse artigo aqui de forma mais pormenorizada a partir do próximo slide. Esse slide aqui nos traz que o que está sendo disciplinado no artigo 64 é a respeito do princípio da publicidade. E o que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte, olha esse texto aqui, que o princípio da publicidade ele tem origem constitucional e é uma forma de garantir o controle dos atos praticados pelos agentes do Estado, dentre os quais os juízes, membros do Ministério Público, auxiliares da Justiça, enfim. A questão central nesse slide aqui é que o princípio da constitucionalidade ele tem uma origem constitucional, então o fato dos atos processuais serem públicos, isso aí emana da Constituição e tem por escopo garantir o controle desses atos praticados pelos agentes do Estado. Como os atos são públicos, a população em geral pode controlar o que está sendo praticado ali. Não está sendo praticado nada de forma escondida, tá certo? E eu trouxe aqui embaixo para vocês o seguinte, olha, a regra é que os atos processuais, eles são públicos, tá certo? Mas, excepcionalmente, pode acontecer de nós nos depararmos com alguma hipótese de sigilo. Mas a regra é que os atos processuais no nosso país eles são públicos. Excepcionalmente, existem hipóteses de sigilo dos atos processuais, tá certo? Vamos ao próximo slide. Nesse slide, eu trouxe para vocês alguns dispositivos constitucionais que preconizam a publicidade dos atos processuais. Um deles é o artigo 5º, inciso 60 da Constituição, que traz um direito, uma garantia constitucional do cidadão, que diz o seguinte, que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, pela leitura desse dispositivo, nós já identificamos que a regra é a publicidade e, excepcionalmente, por meio de lei, é possível haver a restrição da publicidade, ou seja, é possível haver uma hipótese de sigilo. Isso, todavia, não pode se dar de maneira arbitrária. Isso só é admitido, segundo esse dispositivo, quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem essa restrição da publicidade. Nós já vamos ver um exemplo disso, tá bom? Para ficar mais fácil da sua compreensão. Mas, por enquanto, vamos só nos ater ao texto desse dispositivo constitucional, que a regra é a publicidade. Essa publicidade pode ser restrita por lei, pode a lei criar uma exceção à publicidade, mas isso não pode ser de forma arbitrária. É necessário que seja em alguma dessas hipóteses aqui, ou defesa da intimidade, ou para garantir o interesse social, tá certo? Eu também trouxe para vocês
o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que disciplina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então aqui, novamente, nós temos um dispositivo legal que traz a regra da publicidade dos atos processuais, tá certo? Apenas de forma excepcional e por lei pode haver essa restrição da publicidade, tá bom? Bom, então esse artigo 64 aqui da Constituição, artigo 64 da Lei 9.099, ele está trazendo na legislação infraconstitucional uma reprodução de uma regra constitucional, tá certo? Perfeito. Então vamos avançar agora para a gente ver um exemplo sobre isso. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês, atentem-se aqui, olha, na letra B, tá certo? A letra A nós já lemos num slide anterior. Eu trouxe aqui um exemplo de infração penal de menor potencial ofensivo que justifica o sigilo. Esse crime aqui, ele está previsto no Código Penal. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês se atentarem é aqui embaixo, olha, para a pena, tá certo? Vejam que essa pena aqui, ela é pena máxima de 1 ano. Em primeiro lugar é detenção, então como é detenção, como nós vimos no vídeo do artigo 61, a gente já sabe que é crime. E aí a gente olha aqui, olha que a pena máxima é de 1 ano, portanto, não supera os 2 anos, correto? Logo, é um crime aqui que é caracterizado como uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá certo? Então vamos ver aqui em que consiste esse crime aqui, para nós tentarmos pensar aqui e concluir se é justificável um sigilo nesse caso, tá bom? Vamos então fazer a leitura do crime. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo concernente nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Atentem-se aqui, pessoal, que é um caso em que, embora o crime seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, diante da natureza da infração penal, a legislação aqui, ela permite que a publicidade seja restrita. Como nós vimos, excepcionalmente é possível impor sigilo aos atos processuais. E esse caso aqui, até para preservar a intimidade da pessoa, é possível aqui que o juiz decrete o sigilo, tá certo? Então a gente entende que a regra é que os atos processuais são públicos. Excepcionalmente, a depender do caso, quando o interesse social ou a preservação da intimidade da pessoa, como é o caso aqui desse exemplo, a preservação da intimidade da pessoa, pode acontecer do juiz decretar o sigilo num determinado processo, tá bom? Então, o que eu trouxe para vocês até agora nesses slides? Eu trouxe que a regra é a da publicidade dos atos processuais e exceções podem vir. Essa regra é uma regra constitucional e as exceções também estão previstas na própria Constituição, como nós já lemos, tá bom? Agora vamos continuar o estudo desse dispositivo legal, analisando aqui os demais termos ainda não estudados. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte, a explicação sobre a parte final do artigo 64. Nós já tínhamos lido até aqui, olha, até o públicos, né? E agora nós vamos estudar o restante. O que é dito aqui é que esses atos processuais eles poderão ser realizados em horário noturno e em qualquer dia da semana. Tudo respeitando-se o quê? Conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do que eu constei para vocês nesse slide. Cada localidade tem suas próprias normas de organização judiciária.
pois, tendo em vista o vasto território nacional, é inegável a existência de diferentes culturas e costumes, ou seja, das peculiaridades locais. Tá? Então, atentem-se que cada localidade tem suas próprias normas de organização judiciária. E essas normas de organização judiciária, segundo a Lei 9.099, elas podem disciplinar que os atos processuais do juizado sejam praticados em horário noturno e até em qualquer dia da semana. Tá bom? Olha aqui na letra B. A Lei 9.099, de 1995, estabelece que as normas de organização judiciária de cada localidade definirão os dias da semana e o horário em que serão realizados os atos processuais do GECRIM. Quanto aos dias da semana, segundo é disposto nesse dispositivo, pode acontecer em qualquer dia da semana. E quanto ao horário, os atos processuais podem ser praticados em qualquer horário, inclusive à noite. Vocês percebem aqui que, ao dispor assim, a legislação está privilegiando aqui o princípio da celeridade? Por quê? Porque o legislador, ao permitir, olha, pode praticar até à noite, pode praticar em qualquer dia da semana, não tem problema. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que esse processo corra rápido. Eu quero que esse processo seja ágil. E agindo assim, ele preserva aqueles critérios que nós já estudamos nesse curso, certo? Nós já estudamos aqui os critérios, que também são princípios, né, da Lei 9.099. Um deles é a celeridade. E ao disciplinar o legislador que os atos processuais podem ser praticados em horário noturno, em qualquer dia da semana, ele está preservando essa celeridade, tá bom? Lembrem-se sempre, respeitando aqui o que dispuserem as normas de organização judiciária daquele local, tá certo? Daquela localidade. Mas com a Lei 9.099 atribuindo muita liberdade para que essa norma de organização judiciária possa disciplinar a forma da prática dos atos processuais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Para o vídeo de hoje, esse é o artigo de estudo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.